aí galera, beleza? Um bom dia a todos. Aqui quem fala é o Douglas Elias. Você está no canal Simulados GCM 2023, Jundiaí. E hoje, galera, eu quero trazer um vídeo diferenciado. Nós fizemos aí um bloco com aproximadamente 5 vídeos tratando de questões de legislação municipal, conhecimentos gerais de Jundiaí, lei orgânica, estatuto dos servidores públicos e também a lei de proteção da Serra do Japi. E eu pretendo agora, na medida do possível, começar a trabalhar questões de legislação específica, envolvendo a legislação especial, né? Que no caso engloba a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Maria da Penha, direito penal, tortura, abuso de autoridade. Não vai dar para eu fazer um vídeo sobre cada uma dessas leis, tá? Não vai ter como. Mas eu procurei elaborar um material aqui para a gente fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos, né? Primeiro aqui, esse será sobre direito penal. Eu quero trazer algumas questões de direito penal, nós vamos resolvê-las, apontar os erros, trazer algumas explicações. Em seguida, eu pretendo trazer uma sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Galera, por que eu não vou trazer vídeos especificamente sobre cada uma dessas questões? Tem muito material no YouTube, tá? Tem muitos canais de preparação de concurso que já trazem um bom material, um material atualizado, um material bem focado em questões da Guarda Municipal. Esse aqui vai ser apenas esse, e o próximo serão apenas vídeos extras, né? Para ajudar de alguma forma assim. Mas se você quiser adquirir esse tipo de material aí, você consegue comprá-lo facilmente pela internet, tá? Tem muito canal aí, muito bom de preparação de concurso. Beleza, galera? Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas questões de direito penal, questões que eu separei pensando, primeiro, em questões potencialmente de provas, segundo, questões da Guarda Municipal, né, que já foram exploradas nos últimos concursos pela VUNESP. A VUNESP, como eu sempre tenho dito, ela tem um apreço, né, ela tem um apego por questões que tragam ali crimes atualizados, mudanças legislativas. Nos últimos concursos ela tem cobrado crimes que não são tão novos, mas são relativamente novos, né? E eu quero trazer algumas questões. A VUNESP também tem adotado uma característica muito parecida com a da FGV em alguns concursos, de não apenas trazer a letra da lei no sentido de trazer o crime e perguntar qual é, mas também elaborar por trás de toda a questão, uma história hipotética, para você analisar num caso concreto e aí oferecer a resposta, beleza? Então a gente vai encontrar questões assim desse tipo também, questões VUNESP anteriormente cobradas e também questões novas, né? Questões que eu trabalhei, que eu elaborei, para ver se a gente consegue ter uma clareza maior sobre esse assunto. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar então a nossa bateria de questões, trazendo aqui a nossa primeira questão, lembrando que nós temos um material de legislação municipal com 378 questões que englobam todo o conteúdo programático pedido no edital em relação ao município, conhecimentos, lei, estatuto, lei orgânica, e também já temos à disposição para a venda nossos 3 primeiros simulados, tá? Se você quiser adquirir, é só entrar em contato conosco pelo número que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, galera. Primeira questão, direito penal, diz o seguinte: a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, descreve o crime de A. Extorsão, B. Estelionato, C. Constrangimento ilegal, D. Receptação e E. Apropriação indébita. A conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, descreve qual crime, galera? Alternativa A, B, C, D ou E. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já trago algumas questões, alguns comentários e o gabarito, beleza? Muito bem, galera, vamos lá.
Gabarito dessa questão, tá? É o crime de extorsão. A conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Galera, por que eu trouxe essa questão? Para mostrar uma coisa importante. Quando a gente olha para as alternativas aqui que nós temos para poder assinalar, nós temos na alternativa C o crime de constrangimento ilegal. E ele traz uma certa familiaridade com o crime de extorsão. Por quê, galera? Embora eles estejam ali em capítulos diferentes, porque o crime de extorsão ele é um crime praticado contra o patrimônio, o crime de constrangimento ilegal vai estar lá em outra classificação, o início do parágrafo, do caput, ele parece muito de um crime com o outro. Então, por exemplo, tem muita gente que vai fazer questão e tá ali afobada na hora da prova, tá com pressa e lê lá, conduta de constranger alguém, constrangimento ilegal. Não, pera, calma, respira e leia toda a redação da questão. A conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, olha, para aqui, ó, e com o intuito, tá? Ele tem um intuito, o que é isso? Ele tem um dolo específico, ele tem uma finalidade a ser alcançada, não é apenas um constrangimento por constranger. Ele tem um intuito, e qual que é esse intuito? Tá aqui, ó, obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Esse é o grande pulo do gato na diferença entre o crime de extorsão e o crime de constrangimento ilegal. Porque eu vou mostrar para vocês aqui que eles são parecidos mesmo. Olha, a extorsão, assim como o crime de constrangimento ilegal, o núcleo, no caput, no início, nós temos aqui, na cabeça do artigo, constranger alguém mediante violência e grave ameaça. Tá aqui, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Agora, veja que o crime de extorsão, ele tem um dolo específico, um objetivo, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Já o crime de constrangimento ilegal, ele não tem nenhum dolo específico, o dolo dele é genérico, é apenas o dolo de constranger a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, Ou então, no constrangimento ilegal, depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, tá? Então veja, no constrangimento ilegal, a pessoa vai constranger a outra mediante violência, grave ameaça, ou também, depois de haver reduzido por qualquer meio a sua capacidade de resistência, ou a fazer o que a lei não manda, ou a fazer o que a lei proíbe, o que a lei não permite. Tá? Já no crime de extorsão, não. O crime de extorsão vai constranger para obter algum tipo de vantagem econômica. Tá? Por isso que é um crime patrimonial. E aí, você vê que até as penas elas são diferenciadas. Veja que o crime de constrangimento ilegal ele é um crime genérico. Então ele é um crime de detenção, é um crime mais leve. A pena dele é de 3 meses a 1 ano, então ele cabe suspensão condicional do processo. É um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima anual atinge 2 anos. Veja que já na extorsão, você já tem um crime de reclusão, que é mais grave, e a pena também, já é de 4 a 10 anos e multa. Beleza? Então não confundam constrangimento ilegal com extorsão, tá? Quando você lê a questão e vê constranger alguém, vê se há um dolo específico, vê se há algum tipo de interesse de vantagem devida, porque na extorsão, o dolo do agente, a finalidade do agente é isso, é obter para ele ou para alguém, para outra pessoa, uma vantagem econômica, enquanto no constrangimento ilegal é apenas o fato de constranger a pessoa a fazer aquilo que a lei não permite ou aquilo que a lei não manda, beleza, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês. Pessoal, vamos lá. Questão de número 2, tá? Questão de número 2. Considere o seguinte caso hipotético. Matífanes induz Quitémis, criança de 11 anos, a se automutilar. Quitémis se automutila tão gravemente que vem a falecer em razão das inúmeras lesões perpetradas. Diante desta situação, e nos termos do Código Penal, é correto afirmar que Matífanes, ao induzir Quitémis, resultando em sua morte, A. Responderá pelo crime de lesão corporal dolosa com resultado morte. B. Responderá pelo crime de homicídio. C. Responderá pelo crime de suicídio. D. Responderá pelo crime de lesão corporal culposa com resultado morte. E E. Não responderá por qualquer crime. Nos termos do Código Penal,
a conduta de Matífanes ao induzir Quitemes, uma criança de 11 anos, a se automutilar, qual crime ele estaria então incorrendo nos termos do Código Penal? Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Galera, muito bem, vamos lá, vou fazer alguns comentários. Esse crime é muito interessante. Esse crime, o gabarito, primeiramente, é o gabarito da letra B, tá? É um crime de homicídio. E por que eu trouxe essa questão para vocês? Porque nós temos um crime, lá no artigo 122, que é o crime de induzimento ou instigar alguém ao suicídio ou à automutilação, né? Então, induzir ou instigar alguém ao suicídio ou à automutilação. Beleza, galera. Mas o que acontece? Esse crime, ele não exige nenhum tipo de resultado naturalístico. Por exemplo, a pessoa tem que sofrer algum tipo de lesão para ser o crime caracterizado. A pessoa precisa morrer para o crime ser caracterizado. Na verdade, lesão e morte são qualificadoras do crime, mas o crime consiste simplesmente no fato do agente induzir ou instigar a pessoa a cometer a automutilação ou o suicídio, certo? Artigo 122, então, pena de 6 meses a 2 anos, tá? O induzimento ele tem que ser um induzimento específico, né? Não pode ser, por exemplo, um induzimento genérico. Tem que ter uma vítima certa, eu tenho que induzir alguém. Se eu fizer uma live aqui genericamente falando, essa aí é a posição da doutrina majoritária. Induzindo as pessoas genericamente a se matar, né? Não seria esse crime, beleza? Então, eu tenho que ter um dolo específico, galera. Eu tenho que ter um dolo específico e eu tenho que ter uma vítima certa. Eu tenho que induzir uma pessoa, tá? Mas eu não quero entrar em questões doutrinárias aqui, beleza? A doutrina vai dizer que cabe dolo eventual, por exemplo, se o pai expulsar a filha grávida, sabendo que ela é uma pessoa descontrolada, que ela já tem pensamento suicida, ela pode suicidar. E aí, essa é coisa de doutrinária. Mas o que eu quero trazer é a questão da lei. Galera, veja bem, ó. Esse crime do artigo 122, ele vai ser qualificado quando a vítima ela praticar o crime e sofrer lesão de natureza grave ou gravíssima, né? E aí a reclusão vai ser de 1 a 3 anos. E também se do induzimento resultar morte, aí a reclusão vai ser de 2 a 6 anos, certo? Quando a gente olha aqui, parece, né? A gente vê que ele morreu, né, ele se automutila e veio a falecer, então veio a falecer. Nós poderíamos pensar a priori que seria o crime do artigo 122, porque ele foi induzido, o crime já está aí, e ele faleceu. Então poderia ser um crime qualificado. Não está entre as alternativas aqui o crime de induzimento ao suicídio, mas se tivesse, talvez a gente poderia ser tentado a responder nesses termos. Mas não, galera. Por quê? O artigo 122, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai trazer aqui algumas previsões, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Veja bem. O artigo 122, né? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio, né? Então você não só apenas instiga ou induz, mas se você prestar auxílio, por exemplo, a pessoa fala: eu tô com a vida desgraçada, eu não aguento mais viver, eu não sei o que eu faço. A pessoa fala: eu tô pensando em me matar. Você fala: eu concordo com você, toma essa faca aqui e se mata, né? Então veja, você pode também cometer o crime prestando auxílio material. Mas o que acontece, galera? Olha o que o parágrafo 1 vai dizer. Se da automutilação da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Então é qualificado. Lesão, eu falei, duas qualificadoras, lesão grave ou gravíssima, né? Lesão grave ou gravíssima, qualificadora aqui, ó. Grave ou gravíssima. E também se da automutilação resulta morte, tá? Parágrafo 1. Qualificado o crime do artigo 122, lesão corporal grave ou gravíssima. Parágrafo 2. Se da automutilação resulta morte. Beleza. Mas olha o que o parágrafo 6º e o parágrafo 7º vão dizer. Veja. Se o crime de que trata o parágrafo 1, né, lesão grave ou gravíssima, aí ele vai dizer, resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Então, se for um crime do artigo 122 e resultar em lesão corporal gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência,
responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2 do artigo 129. Qual que é o artigo 129, galera? O crime de lesão corporal, né? Gravíssima. Então, se você induzir alguém menor de 14 anos, né? Ou então alguém que tem enfermidade ou deficiência mental, que por deficiência mental ou enfermidade não tem o necessário discernimento para praticar o ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, e você induz e essa pessoa ela sofre lesão corporal de natureza gravíssima, você vai responder não pelo 122, você vai responder pelo artigo 129, lesão corporal gravíssima. E o parágrafo 7º vai dizer a mesma coisa, mas em relação ao resultado morte. Se o crime de que trata o parágrafo 2 deste artigo, né, resulta morte, ele diz, e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Então vejam que são as mesmas condições, tanto na lesão corporal gravíssima quanto na morte. Então se você induz alguém que tem menos de 14 anos, ou não tem o necessário discernimento para praticar o ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, e essa pessoa morre, ela vai responder, o agente que induz, ele responde pelo crime de homicídio. E é justamente o que nós vimos na questão, né? Porque o Matífanes, olha só, ele induz que Temes, criança de 11 anos, a se automutilar. Não é isso que a questão vai dizer? Olha só. Ele induziu uma criança de 11 anos a se automutilar e, em resultado dessa automutilação, ele veio a falecer. Então, por isso, nos termos do parágrafo 7º, o agente, né, o Matífanes, ele deve responder por homicídio, tá? Não vai responder por lesão corporal dolosa. Ele não vai responder pelo crime de suicídio, tá? Porque ele não se suicidou, ele induziu ao suicídio. Não vai responder também pelo crime de lesão corporal culposa, nada a ver. E ele vai responder por crime sim, tá, galera? Ele vai responder pelo crime nos termos do parágrafo 7º. Se aqui nas alternativas, por exemplo, tivesse a questão, uma alternativa dizendo ele vai responder pelo crime de induzimento ao suicídio ou automutilação. Não, ele não vai responder por isso. Nesse caso concreto, ele vai responder pelo homicídio. Agora, se não houvesse, por exemplo, nenhum tipo de resultado, não fosse morte, e o agente não fosse menor de 14 anos, aí ele responderia pelo crime. Se o agente, por exemplo, fosse maior de 14 anos e não tivesse naquelas hipóteses lá de não poder oferecer resistência, não ter o discernimento necessário. De qualquer forma, se fosse uma pessoa comum e ele induzisse, e aí viesse o resultado lesão corporal, ele responder pelo artigo 122, induzimento qualificado. Lesão corporal gravíssima, né, no caso, e grave. Se ele praticasse, o agente viesse a óbito e fosse uma pessoa comum, 18 anos, sem aquelas condições, ele ia responder pelo crime do artigo 122, induzimento qualificado pelo resultado morte, beleza? Então, eu trouxe essa questão. Essa questão, galera, foi da Guarda Municipal. Foi a VUNESP que aplicou, mas eu não vou me lembrar agora em qual foi o concurso. Mas foi recente, tá? Foi um concurso bem recente. Então, vejam que a VUNESP, ela tem trabalhado esses crimes aqui de uma forma bem legal, tá? Uma forma bem bacana. A gente precisa estar atento aí. Beleza? Vamos lá. Questão de número 3, galera. O crime de furto tem a pena aumentada de 1/3 nos expressos termos do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, se o crime é praticado, alternativas: A, durante o repouso noturno, B, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, C, com emprego de chave falsa, D, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e E, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, né, de acordo com o Código Penal. Quando é que o crime de furto, artigo 155, vai ter a pena então aumentada de 1/3? Alternativa A, B, C, D ou E, galera. Já vou trazer aqui o gabarito para vocês. Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá. O gabarito dessa questão, tá? Durante o repouso noturno. Letra A. Beleza? O aumento da pena no crime de furto, ele vai acontecer quando esse crime for praticado durante o repouso noturno.
As demais alternativas, elas apresentam qualificadoras do crime de furto. Antes de ser inserido um crime qualificado do furto, a qual a doutrina denomina como furto cibernético, eu gravava assim: no crime de furto, só existe uma causa de aumento de pena e o resto é qualificadora. Então, durante o repouso noturno, qualquer outra causa que aparecesse que eu conhecesse, eu sabia que era uma qualificadora do crime de furto. E o roubo eu gravava da seguinte forma: só existem duas qualificadoras para o roubo. O roubo com resultado morte e o roubo com resultado lesão gravíssima. O resto era aumento. Então era meio que inverso, né? O furto aumenta numa hipótese e o resto é qualificadora. O roubo aumenta em qualifica em duas hipóteses e o resto é aumento. O que aconteceu, galera? Nós tivemos a inserção aqui de um furto chamado furto qualificado cibernético pela doutrina, né? Que é esse aqui, ó. Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento, análogo, aí tá, essa aqui é uma qualificadora. Então veja, esse furto nessas condições, né, praticados por meio de fraude eletrônica, é um furto qualificado. Eu estou trazendo só para você entender. Continua sendo fato de que o furto, ele só aumenta, o furto simples, ele só aumenta num caso de ser praticado em repouso noturno, aumenta de 1/3. Mas o furto qualificado cibernético, que é esse furto que foi inserido, ele é o único furto qualificado que traz uma hipótese de aumento de pena. Então, é um aumento da qualificadora. Então, caso esse crime de furto seja... Se a questão vier falando assim, o furto praticado por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede, é causa de furto qualificado, certo? Não é aumento de pena, é furto qualificado. Mas essa qualificadora, ela traz duas hipóteses de aumento. Então, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, e aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Beleza, galera? Para todos os efeitos, a pena do crime de furto simples, que é o subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, ele só aumenta de 1/3 no caso comum, em caso de repouso noturno, ser praticado durante o repouso noturno. Agora, as demais hipóteses, elas são qualificadoras, né? Tá aí, ó. As hipóteses que apareceram: destruição ou rompimento, abuso de confiança, emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá aqui, ó. Emprego de chave falsa, a destruição, rompimento, abuso de confiança, destreza escalada. Mas existe uma qualificadora nova, que é a qualificadora do furto praticado por meio de dispositivo eletrônico, denominado pela doutrina de furto qualificado cibernético, né? Furto qualificado, mas cibernético. E essa qualificadora, ela traz 2 aumentos. É só isso que você precisa saber, beleza? Então, no caso da questão, nos termos simples, né? Ele está perguntando a pena do furto. Se ele perguntasse sobre a pena do furto qualificado, era outra coisa. Mas ele está falando a pena do furto, tem a pena aumentada. Então, o furto só aumenta na hipótese comum durante o repouso noturno. E o resto é qualificado. E a qualificadora do cibernético permite aumento ali, 2 previsões de aumento. Já o roubo, ele vai ser sempre qualificado quando for com resultado morte, né, o chamado latrocínio. E no caso de o roubo ser praticado e acarretar lesão corporal de natureza grave, e também, no caso dele, acarretar morte. O resto vai ser aumento. Então, o roubo praticado com emprego de arma branca, aumenta de 1/3. O roubo praticado com emprego de arma de fogo explosiva, aumenta de 2/3. O roubo praticado com arma de uso de fogo restrito ou proibido, pode aumentar até o dobro, entendeu? Então, o furto, gravem isso, eu estou sendo incisivo e repetitivo. Furto aumenta de 1/3. A única pena de furto que aumenta de 1/3 é a praticada durante o repouso noturno. O resto é qualificadora. O roubo, 2 qualificadoras apenas, né? Praticado mediante resultado morte e praticado mediante resultado lesão grave, também gravíssima por consequência, né? Porque a gravíssima é mais grave que a grave. E o resto vai ser causa de aumento de pena. Beleza, galera? Vamos lá. Questão de número 4, tá? Mais uma vez aqui, aparelho letra A. Questão de número 4.
Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça à pessoa tipifica uma das modalidades do crime de A. Roubo, B. Furto, C. Estelionato, D. Furto qualificado e E. Receptação. A hipótese, né, de alguém subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa tipifica qual modalidade do crime: A. Roubo, B. Furto, C. Estelionato, D. Furto qualificado e E. Receptação. Vamos lá, galera. Mais uma questãozinha aqui sobre crimes contra o patrimônio. A alternativa dessa questão é o gabarito letra A. Nós temos aqui o crime de roubo, tá, galera? Crime de roubo porque ele subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante grave ameaça à pessoa, tá? E eu trouxe essa questão porque parece simples, muitas vezes você já está estudando há muito tempo, mas quem está começando agora pode olhar para uma questão como essa e não conseguir identificar a diferença entre o roubo e o furto. E a diferença entre o roubo e o furto, mais uma vez eu falo, olha, veja, o artigo 157, que é o crime de roubo, ele começa com as mesmas, o mesmo núcleo, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O artigo 157, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A diferença é como é que o furto vai ser praticado e como é que o roubo vai ser praticado. O furto é apenas a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outra. Mas já o roubo, ele é uma modalidade mais grave, porque para ele ser praticado, tem que ser ou mediante violência, ou mediante grave ameaça, né? Violência é você bater para roubar, para subtrair o bem. Grave ameaça, ou você me dá, eu te mato. Ou então, depois de haver, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência da pessoa. Veja que o furto, ele não exige nada disso. É apenas a subtração. Não tem violência, não tem grave ameaça, não tem redução à impossibilidade de resistência da vítima. É simplesmente subtrair o furto. Então, eu trouxe essa questão justamente para mostrar. Até as penas, eu não trouxe as penas aqui, mas as penas são diferenciadas, beleza? Mas então, na hipótese aqui do agente que vai mediante grave ameaça à pessoa, mediante grave ameaça à pessoa, subtrair uma coisa alheia móvel, ele vai praticar o crime de roubo, tá? Não é furto. Não é furto porque ele empregou violência. Não é furto qualificado, porque nós vimos lá as qualificadoras do furto, tá? E não traz essa hipótese de o furto ser praticado mediante violência, grave ameaça como uma hipótese de qualificadora. Não é o crime de estelionato também. E também não é o crime de receptação, tá? O crime de estelionato é você obter algum tipo de vantagem para si ou para outrem em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a pessoa em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E a receptação é você adquirir alguma coisa ou influenciar alguém a adquirir algo que seja de natureza ilícita, né? Alguma coisa roubada nesse sentido. Receptação, que inclusive é crime, né? Vamos lá, galera. Questão de número 5, tá? Ainda Código Penal. E agora eu trouxe uma questão sobre crimes praticados por funcionário público contra a administração. Questão de número 5. O funcionário público que, embora não tendo a posse em razão do cargo de dinheiro, vou reler. O funcionário público que, embora não tendo a posse em razão do cargo de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, comete qual crime? A. Concussão, B. Peculato, C. Furto, D. Roubo e apropriação indébita. O funcionário público que, embora não tendo a posse em razão do cargo de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da condição, da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, comete que tipo de crime? Alternativa A, B, C, D ou E, galera.
Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o claro caso, né, para alguns talvez não tão claro, de peculato, tá? Por que que eu trouxe essa questão? Porque o crime de peculato, ele pode ser praticado em algumas modalidades, né? É um peculato desvio, o peculato apropriação, o peculato furto, o peculato culposo. E essa questão, ela é bem elaborada, porque ela diz o seguinte: que o funcionário público, ele embora não tenha posse em razão do cargo de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular, o subtrai. O que a pessoa pode estar tão às vezes acostumada com o caput do artigo, né, que o peculato é a apropriação de alguma coisa por parte do funcionário, seja de cunho particular, que esteja sob seu cuidado, ou cunho público, ele subtrai aquilo para si em razão da condição, da vantagem que ele tem na condição de funcionário público. E aí a questão diz que ele não tinha posse, né? Então a pessoa pode pensar, bom, se ele não tinha posse, por que vai ser peculado? Ele não tinha posse em razão do cargo, valor ou qualquer outro bem público ou particular. Ele subtraiu, né? Mas veja, tem uma questão aqui. Ele valeu-se dessa condição de funcionário público para poder cometer esse crime, tá? Então, no caso concreto, embora ele não tenha se apropriado, subtraído esse bem não estivesse na sua posse e mesmo assim ele tenha subtraído, valendo-se da facilidade que o cargo lhe proporcionou, é um caso claro de peculato, tá? Porque às vezes as pessoas pensam, mas não estava sob a posse dele, não interessa. Eu até coloquei aqui uma questão alternativa e apropriação indébita, que a apropriação indébita é você se apropriar de alguma coisa que tenha sido entregada de boa fé a você, tá? Mas não é apropriação indébita porque ele se valeu da facilidade que o cargo lhe proporcionava. E por isso é um caso de peculato. Olha só, artigo 312, que é o crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse. Ó, esse é o ponto que eu tentei destacar. De que tenha posse em razão do cargo. A questão diz que ele tinha essa posse, mas ela diz que essa posse ela não veio em razão do cargo. Olha só. Ó, ela diz que ele não... Perdão. De que tenha posse em razão do cargo, né? Então, a questão diz, o funcionário público que, embora não tenha posse em razão do cargo. Esse era o ponto que eu queria destacar. A posse que ele tinha não era em razão do cargo. Então, muita gente poderia olhar e falar, baseado no artigo 312, no caput, não é peculato, porque se ele não tem a posse em razão do cargo e o artigo 312, o caput, diz que tem que ter a posse em razão do cargo, não pode ser peculato. Mas o parágrafo 1º diz o seguinte, ó. Aplica-se a mesma pena, né? Um crime equiparado. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. É um caso de peculato furto. Ele não tem a posse em razão do cargo, mas ele se vale da condição de funcionário para poder subtrair isso daí. Ou seja, em proveito próprio ou proveito alheio, ou ele concorre para essa subtração. Por isso que o crime aqui é o crime de peculato baseado no parágrafo 1º, né, do Código Penal, do artigo 312. Ele não tinha posse em razão do cargo, mas ele se valeu da facilidade, tá? Agora, se ele, por exemplo, não tinha posse em razão do cargo, ele não tivesse se valido dessa condição, por exemplo, ele é funcionário público, ele não tem acesso nenhum a uma certa repartição de um departamento completamente diferente do dele, vamos supor, ele trabalha, sei lá, no Detran, e ele vai lá na prefeitura de outra cidade, não se vale da condição de funcionário público, não tem posse em razão do cargo, e ele vê uma sala aberta, ele entra como uma pessoa comum, subtrai aquilo e vai embora. Veja, nesse caso ele comete o crime de furto. Se ele tivesse praticado essa conduta nesses termos, seria crime de furto. Por quê? Ele é funcionário público? Ele mas ele estava com a posse em razão do cargo? Não. Ele se valeu da facilidade que o cargo lhe proporcionava para poder adquirir esse bem? Não. Então, no caso, seria furto. Agora, no caso do peculato, independente de qualquer situação, tendo ele a posse em razão do cargo ou não, se ele se valer dessa condição de funcionário para poder cometer o crime, aí será um crime de peculato. Beleza, galera? Então, baseado no parágrafo 1º aqui, ó, aplica-se a mesma pena, é um crime equiparado, é o chamado peculato furto. Galera, questão de número 6.
A funcionária pública Jéssica Silva, no exercício de suas funções, praticou ato de ofício contra a disposição expressa da lei de maneira indevida, tudo com o objetivo de se vingar de seu chefe Indiana Jones, pois odiava receber suas ordens. Analisando a conduta da agente, podemos dizer que a. Jéssica cometeu um crime de desobediência. B. Jéssica cometeu um crime de condescendência criminosa. C. A conduta de Jéssica é atípica. D. Jéssica cometeu o crime de prevaricação. E E. Jéssica cometeu o crime de resistência. Vou ler a questão mais uma vez. A funcionária pública Jéssica Silva, no exercício de suas funções, praticou o ato de ofício contra a disposição expressa da lei de maneira indevida, tudo com o objetivo de se vingar de seu chefe Indiana Jones, pois odiava receber suas ordens. Analisando a conduta da agente, podemos dizer que ela cometeu qual crime? A, B, C, D ou E, galera? Vou dar um tempinho e já trago a resposta. Galera, muito bem, vamos lá. Essa questão fui eu que elaborei e eu trouxe ela para mostrar uma coisa importante, para a gente tomar um cuidado assim especial com esse crime. Nós temos aqui, no caso concreto da Jéssica, o crime de prevaricação, gabarito letra D. Vou colocar de amarelo. Por que eu trouxe essa questão? E eu vou analisar ela com você e vou mostrar por que o gabarito é letra D, tá? Não é um crime de desobediência, não é condescendência criminosa, a conduta não é atípica e também não é um crime de resistência. Vejam só como que é tipificado o crime de prevaricação. A doutrina vai chamar de prevaricação própria em relação ao crime que é praticado pelo diretor de penitenciária, que deixa de vedar o acesso ao aparelho. Ali no caso seria um crime de prevaricação imprópria. Mas o artigo 319, ele diz que a prevaricação consiste no fato de o agente público no caso, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse é o ponto, galera. Olha só. A conduta de prevaricação pode ser feita no fato de a pessoa retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, né? Ela tem que praticar, ou ela fica postergando, ou ela não pratica. É alguma coisa inerente à função dela lá, ela tem o ofício de praticar. Ou ela vai praticar isso contra a disposição expressa de lei. Então a lei proíbe que ela faça aquilo e ela vai fazer. Mas ela vai fazer com um objetivo, para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. E esse é o ponto. Um sentimento pessoal pode ser um sentimento de raiva, de amor, de ódio, de paixão, de vingança. E o caso concreto é justamente esse. Porque a gente está tão acostumado com a prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Não é só isso. Se a pessoa praticar o ato também contra a disposição expressa da lei, e aí com um dolo específico de satisfazer, né, o interesse ou o sentimento pessoal, ou o retardar ou deixar de praticar indevidamente também, se ela pratica esse ato contra a disposição expressa da lei, com esse sentimento para satisfazer esse interesse ou o sentimento pessoal, ela acaba caindo também no crime de prevaricação, tá? E olha só, a funcionária Jéssica Silva, no exercício de suas funções, vou destacando, praticou o ato de ofício contra a disposição expressa da lei, tá? O primeiro requisito. E foi de maneira indevida. Então veja, de maneira indevida. Tudo com o objetivo de se vingar, o dolo específico aqui, ela quer se vingar, satisfazer sentimento pessoal, porque ela odiava receber suas ordens, né? Então ela tinha sentimento pessoal em relação àquilo, ela não gostava de receber as ordens, então ela vai praticar o ato de ofício contra a disposição expressa da lei de maneira indevida, por isso ela comete o crime de prevaricação, tá, galera? Não é crime de desobediência, não é crime de condescendência criminosa, a conduta da Jéssica não é atípica e também não é o crime de resistência, tá? Então veja
que o caso traz, no caso concreto, nós temos claramente uma conduta de prevaricação. Talvez não nos mesmos termos que a gente está acostumado, que é o fato do agente retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer o sentimento pessoal. Ele também pode praticar, ele não precisa só deixar de praticar, né? Ele não precisa só retardar. Se ele praticar, mas for contra a disposição da lei, e isso com sentimento, com desejo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, também teremos o crime de prevaricação. Beleza? Isso aí, galera. Questão de número 7. Questão de número 7. O servidor público que exige para outrem indiretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida. A. Comete o crime de corrupção ativa. B. Comete o crime de prevaricação. C. Comete o crime de concussão. D. Comete o crime de corrupção passiva. E E. Não comete qualquer crime. O servidor público que exige para outrem indiretamente, fora da função, mas em razão dela vantagem indevida, comete qual dos crimes, galera? Corrupção ativa, prevaricação, concussão, corrupção passiva ou não comete nenhum crime. No caso, seria uma conduta atípica. Vamos lá, galera. Alternativa A, B, C, D ou E. Pessoal, o servidor que exige, esse é o ponto, para outrem indiretamente, fora da função, mas em razão dela, né? Em razão dela, veja bem, e exige. Esses são os pontos para resolver a questão. Se ele exige, em razão da função, vantagem indevida, ele comete o crime de concussão, galera. Concussão. Por que eu trouxe essa questão? Porque o crime de concussão, para algumas pessoas, é muito parecido com o crime de corrupção passiva. E aí, as pessoas acabam, às vezes, se confundindo quando é um caso de concussão e quando é um caso de corrupção passiva. Deixa eu mostrar para vocês. Vejam, o artigo 316, né, é até um antes do outro, a concussão vem antes da corrupção passiva. Mas a diferença mais gritante aqui nos dois crimes, galera, está no núcleo do verbo exigir. Veja que na corrupção, na concussão, o funcionário público, ele exige, esse é o ponto, ele exigir, deixa eu tentar colocar de outra cor, então aqui ó, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Na corrupção passiva, o agente não exige nada, tá? Ele solicita ou ele recebe, tá? Então veja, é uma solicitação ou um recebimento. Olha, solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente. Então veja, a diferença mais importante entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva está no verbo, no núcleo do verbo, que no caso da concussão o agente exige e no caso da corrupção ele solicita ou ele recebe. Mas vai ser a mesma coisa, ele vai receber direta ou indiretamente. Ele vai receber ainda que antes da função, antes que fora da função ou antes de assumi-la. Ele pode receber na função, mas ele pode receber também antes de assumir a função ou fora da função, desde que ele receba em razão da função pública e essa vantagem seja indevida, tá bom? Então, no caso da concussão, essa vantagem indevida vai ser exigida pelo agente. E na corrupção passiva, ele vai solicitar ou receber, tá bom? E pode ser para ele ou para outra pessoa, tá? Para si ou para outra. A lei vai dizer isso, para si ou para outra. Ele não precisa exigir. Na concussão, por exemplo, ele não precisa exigir para ele. Ele pode exigir para outra pessoa, mas pode exigir para ele mesmo. Não precisa ser uma exigência direta, pode ser direta ou indiretamente, tá? Então, esses são os pontinhos, tá? Mas a corrupção passiva e o crime de concussão, eles vão se diferenciar justamente pelos núcleos do verbo, tá? Na concussão ele exige e na corrupção passiva ele solicita ou recebe. E aqui a questão diz que ele exigiu para outrem, veja, ele exigiu não foi para ele, foi para outra pessoa. Ele exigiu não foi de maneira direta, foi indireta, mas essa exigência foi fora da função, não foi dentro, mas foi em razão da função pública e essa vantagem foi indevida. Beleza, galera? Vamos. Questão de número 8.
Questão de número 8, galera. Fernando Alcântara, funcionário da Guarda Municipal de Jundiaí, abandonou o cargo público fora dos casos permitidos em lei. A respeito da conduta deste agente, em qual hipótese seu crime seria qualificado? Alternativa A. Se do fato resultasse prejuízo particular. Alternativa B. Se o fato ocorresse em lugar compreendido na faixa de fronteira. C. Se o agente arrumasse outro emprego público. D. Se ele se recusasse a retornar em 15 dias. E E. Se ele ocupasse cargo em comissão ou confiança. No caso do hipotético do Fernando Alcântara, que é um guarda municipal de Jundiaí, ter abandonado a função pública fora dos casos permitidos em lei, de acordo com o Código Penal, quando é que a conduta desse agente poderia ser caracterizada como um crime qualificado, galera? Alternativa A, B, C, D ou E. Muito bem, pessoal. Muito bem, vamos lá. Gabarito dessa questão, gabarito letra B, galera. Se ele abandonar o cargo público em lugar compreendido na faixa de fronteira, o crime então seria qualificado. Deixa eu mostrar para você. Artigo 323. Tá aqui, ó. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, então, primeira qualificadora, prejuízo público. E parágrafo 2º, que é o nosso gabarito, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Em lugar compreendido na faixa de fronteira. Então, se o crime de abandono de cargo público, fora dos casos permitidos em lei, for cometido e desse cometimento, desse abandono, resultar prejuízo público ou ser praticado em lugar compreendido na faixa de fronteira, nós teremos então o crime de abandono de função qualificado. Beleza, galera? Questão de número 9. Questão de número 9. Guardas municipais estão executando um ato legal, o qual consiste na apreensão de mercadorias sem nota fiscal que estão sendo vendidas em frente à prefeitura municipal por cambistas. Indignado com a ação, um indivíduo que havia perdido suas mercadorias, mediante violência, opõe-se à execução do ato e acaba causando lesão corporal leve em um particular que prestava auxílio aos guardas civis metropolitanos. Em que pese a oposição, o ato se executa. Em que pese a oposição, o ato se executa. O indivíduo A. comete crime de resistência e também responderá pela violência, no caso de lesão corporal. B. comete crime de desobediência, o qual terá sua pena aumentada por conta da violência, no caso da lesão. C. apenas responderá pela violência, lesão corporal, não havendo por que se cogitar de outro crime, pois o ato foi executado. D. apenas comete crime de resistência, não havendo por que se cogitar de outro crime, uma vez que a vítima de violência não se trata de funcionário público. E alternativa E diz que ele não comete nenhum tipo de crime. De acordo com a questão número 9, no caso concreto, que tipo de crime causa esse cidadão, qual é o tipo de crime que comete esse cidadão, que por ter perdido suas mercadorias mediante violência, opõe-se à execução do ato e acaba causando lesão corporal a um particular que prestava auxílio aos guardas municipais. Galera, essa questão foi elaborada por mim mesmo, assim como a anterior, Dei uma trabalhada na questão. Nós temos aqui um caso de crime de resistência, tá, galera? Então, não vai ser crime de desobediência, tá? Desobediência não tem violência. E aqui a questão diz que ele, mediante violência, se opôs à execução do ato, tá? Então, na desobediência não há violência, tá? Apenas responderá pela violência, não havendo cogitar outro crime, pois o ato foi executado errado. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Ele cometeu o crime sim, tá? A questão tá errada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, o crime de resistência, deixa eu ver se eu consigo pular aqui, lá para cá. Bom, o crime de resistência, artigo 329, se constitui no ato de opor-se à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. E aí o parágrafo 2 diz: as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízos das correspondentes à violência. Vejam bem, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem ele esteja prestando auxílio. Vamos lá. Quem que está praticando o ato? A Guarda Municipal, certo? Deixa eu destacar de outra cor, beleza. É um ato legal, né? Eles estão praticando um ato legal, que consiste na apreensão de mercadoria sem nota fiscal, dos cambistas que estão vendendo em frente à prefeitura. Indignado com a ação, esse indivíduo, mediante violência, então veja, mediante violência, poderia ser mediante ameaça, mas mediante violência, ele se opõe à execução do ato e causa lesão corporal leve a um particular, veja, mas é um particular que está prestando auxílio aos guardas municipais. Tudo que o crime de resistência exige para ser caracterizado. Então, ele vai responder pelo crime de resistência e também, de acordo com o parágrafo 2º, ele vai responder também pela lesão corporal que ele praticou. Vejam mais uma vez. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, ao se opor à execução desse ato legal, causando violência a um particular que está prestando auxílio à Guarda Municipal, ele vai cometer o crime de resistência e também responderá pelo crime de violência, tá? Então, ele responde sim, tem que se cogitar sim sobre o crime de violência, porque a violência ela vai ser considerada de maneira autônoma, tá? Ela não vai ser ignorada, beleza? Então, em que pese o ato se executou, mas o crime aí é de resistência. Beleza, galera? Crime de resistência, artigo 329. Galera, questão de número 10. Questão de número 10 diz o seguinte: a conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função, caracteriza-se como crime de A. Corrupção ativa, B. Corrupção passiva, C. Tráfico de influência, D. Exploração de prestígio e E. Crime de concussão. A conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função, caracteriza-se como crime de alternativa A, B, C, D ou E, galera. Vamos lá. Mais uma vez, né? Quando estiver resolvendo, lê toda a redação da questão, tá? Porque aqui, por exemplo, olha que interessante, nós temos o verbo solicitar, que é um verbo que aparece na corrupção passiva. Nós temos aqui o verbo exigir, que é um verbo que aparece no crime de concussão, mas ele vai solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, tem um objetivo, né? Ele vai dizer que vai influir em ato praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Então nós temos aqui o crime de tráfico de influência, galera. Esse é o crime de tráfico de influência. Ele vai solicitar, vai exigir. É a chamada venda de fumaça. Ele não tem o poder de influenciar o agente público, né? Então ele vai pegar e vai oferecer, ele vai solicitar, ele vai cobrar um tipo de vantagem, dizendo que vai influenciar em um ato praticado por funcionário público no exercício da função. É o chamado tráfico de influência, tá? Cuidado, eu coloquei aqui exploração de prestígio para colocar você em erro. Tá? A exploração de prestígio é um crime que vai ser praticado contra a administração da justiça lá na frente. Juiz, perito, auxiliar de justiça, a pessoa ela vai exigir, vai solicitar alguma coisa a pretexto de influenciar na ação dessas pessoas, juiz, membro do MP, mas no caso de ser praticado para um funcionário público comum, né, no caso de essa vantagem ser a pretexto de influenciar ato praticado por funcionário público comum, nós temos então o crime de tráfico de influência. Eu nem trouxe
a diferença entre a exploração de prestígio e o tráfico de influência, porque a exploração de prestígio não vai cair, tá? Ela tá lá nos crimes contra a administração da justiça, mas o tráfico de influência é o artigo 332, né? Ele vai sim, ele tá como previsto, como a hipótese prevista no edital, nos crimes praticados, né, contra a administração. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, né, o seco, para si ou para outro, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício das suas funções. Beleza? Crime de tráfico de influência, galera. Tá? Toma cuidado, lê toda a redação. Ele tem aí o interesse, ele tem a desculpa de que vai receber esse dinheiro para poder influir no ato praticado. Falar, eu conheço o fulano, ele trabalha em tal lugar, se você me der um dinheiro, eu consigo acelerar seu processo, entendeu? E ainda há uma qualificadora quando se diz que parte desse valor vai ser destinado a funcionário público, tá? Também tem uma qualificadora lá. Mas é isso aí, galera. Questão de número 11. Questão de número 11, nós já estamos encerrando, tá, galera? Questão de número 11 diz o seguinte. Carlos Apolinário, no ano de 2019, foi preso em flagrante pelo agente da Polícia Federal Hércules, enquanto tentava entrar no Brasil em posse de várias armas de fogo. Após cumprir parte da pena, saiu devido ao bom comportamento. Porém, sem se esquecer do culpado pela sua prisão, Carlos, decidido a se vingar, procurou e encontrou as redes sociais de Hércules, e ao vê-lo com a sua esposa Ravena, elaborou um plano para assassiná-la. Seguiu-a até o trabalho e, quando percebeu uma oportunidade, a alvejou com 4 tiros, razão pela qual Ravena veio a óbito. De acordo com o Código Penal, qual é o crime cometido por Carlos? Alternativa A, homicídio qualificado por motivo fútil. Alternativa B, homicídio funcional, né? Alternativa B, homicídio funcional. Alternativa C, homicídio simples. Alternativa D, homicídio qualificado pela torpeza. E alternativa E, homicídio privilegiado. Qual é a conduta, então, praticada por Carlos Apolinário, de acordo com a questão número 11? Homicídio qualificado por motivo fútil, homicídio funcional, homicídio simples, homicídio qualificado pela torpeza e homicídio privilegiado. Galera, vamos lá. Deixa eu trazer o gabarito para vocês. Eu trouxe essa questão para trazer alguns comentários. Gabarito dessa questão, alternativa letra B, homicídio funcional. Eu vou apresentar a explicação e a gente volta para a questão, beleza? Então vamos lá, ó. Homicídio qualificado. Lá no artigo 121, o parágrafo 2º, ele vai dizer lá num dos seus incisos que se o homicídio é praticado contra a autoridade ou agente descrito nos, né, e aí vai citar lá os artigos, integrantes do sistema prisional e da força, nos termos do artigo 144, que são os órgãos de segurança pública. A redação acabou ficando comida aqui. Tá aqui, ó, artigo 142 e 144. Foi mal, galera. Mas se o homicídio ele é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 e integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, o homicídio será qualificado, chamado de homicídio funcional. A gente já volta e eu já mostro para você essa parte destacada de rosa. Veja bem. O que acontece? O Carlos ele foi preso pelo Hércules, enquanto ele tentava entrar. O Hércules ele é agente da Polícia Federal. Primeiro ponto, tá nos órgãos de segurança pública, no artigo 144, tá, beleza. Ele cumpriu parte da pena, depois ele saiu devido a um bom comportamento. Porém, olha, sem se esquecer do culpado pela sua prisão e decidido a se vingar, né? Então, ele quer se vingar do Hércules porque o Hércules prendeu ele. Ele foi atrás das redes sociais do Hércules, encontrou a esposa dele, a Ravena, né? E por causa disso, ele elaborou um plano para assassiná-la. Ele quer matar a Ravena porque ele quer se vingar do Hércules. Porque o Hércules, na condição de policial federal, prendeu ele enquanto ele tentava entrar no Brasil em posse de armas. E aí,
Ele seguiu a Ravena até o trabalho e alvejou ela com 4 tiros, a razão pela qual Ravena veio a óbito. O crime cometido aqui é justamente aquele crime descrito lá no parágrafo 2, no inciso de número 7. É um crime funcional, um homicídio funcional, porque ele foi praticado nos termos das pessoas listadas lá nos artigos 142 e 144, ele é agente da Polícia Federal. Foi em decorrência da função que esse crime foi praticado, porque foi na função pública que ele prendeu o Carlos. Foi praticado contra o cônjuge dele, né, do cônjuge do Hércules, e foi em razão dessa condição, porque ele só matou a Ravena, ele só vai matar a Ravena, porque o Hércules prendeu ele enquanto ele tentava entrar no Brasil. Então, nós temos aqui um caso típico de homicídio funcional, tá? Homicídio qualificado funcional, tá? Não é homicídio por motivo fútil. É qualificado, deixa eu até apagar. É qualificado, mas não é por motivo fútil. É o chamado funcional. Não é homicídio simples, é homicídio qualificado. Não é homicídio qualificado pela torpeza, é qualificado, mas não é qualificado funcional. E não é homicídio privilegiado, porque homicídio privilegiado é quando o cara, logo após injusta agressão, ele comete o crime. Mas aqui, por que eu trouxe essa questão, galera? Porque nós temos o homicídio qualificado funcional e a lesão corporal majorada funcional. Quando você mata alguém, nos termos que nós descrevemos aqui, o cara faz parte do órgão de segurança pública e em razão da função, em decorrência dela, ele vai ser assassinado ou cônjuge e tal, em razão dessa condição, se for homicídio, vai ser qualificado. Mas lá nas lesões corporais, vai ter uma previsão dizendo a mesma coisa, que se foi praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144, inclusive integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição, a pena é aumentada de 2/3. Esse é o que eu quero destacar, isso é o que eu quero destacar. Galera, foi praticado contra os agentes, contra o cônjuge, em razão dessa condição, aquelas previsões lá, e foi homicídio, vai ser qualificado homicídio. Foi lesão, a lesão vai ser aumentada, vai ser majorada, ela vai ser aumentada de 2/3. Então, se a questão vier falando, fulano, ciclano, beltrano, em decorrência da função pública do agente da Polícia Civil, matou o seu cônjuge por conta disso, daquilo, matou o seu cônjuge por conta daquilo, outro, ele vai responder por homicídio qualificado funcional, certo? Mas se a questão vier dizendo que por conta disso a pessoa sofreu lesão corporal, no exercício, lesão corporal, essa lesão vai majorar o crime, tá? Ela não vai qualificar o crime, não. Ela vai majorar, tá? Então, se isso traz uma lesão, nós vamos ter, então, um caso de aumento de pena. A gente fala de majorar, é de aumentar. Lesão funcional, majora. Homicídio funcional, qualifica. Esse era o ponto que eu queria chegar. Homicídio qualificado, funcional. Lesão majorada, funcional. Se for homicídio, qualifica. Se for lesão, majora. Beleza? Só tomar esse cuidado. Não sei se eu consegui ser muito claro aqui, mas só tomar esse cuidado aí. Beleza, galera? Já estamos encerrando. Essa é a nossa antepenúltima questão. Eu acredito que trouxe 14 questões aqui, mas essa é a nossa antepenúltima questão. Ana, ex-mulher de Marcos, passou a residir na companhia de Pedro, seu novo companheiro. Enlouquecido de ciúmes, Marcos espalhou pela vizinhança que o atual parceiro de Ana estuprara seu filho, apresentando fotografias em que a criança apresentava vermelhidão nas coxas e nádegas, embora soubesse que se tratava de reação alérgica e, portanto, da falsidade das graves acusações que fazia. A conduta de Marcos caracteriza-se: a. difamação, b. calúnia, c. constrangimento ilegal, d. importunação ofensiva ao pudor e e. injúria. A conduta, de Marcos, ao espalhar pela vizinhança que o atual parceiro de Ana, sua ex-mulher, estuprara seu filho, apresentando fotografias em que a criança apresentava vermelhidão nas coxas e nas nádegas, embora soubesse que se tratava de reação alérgica e, portanto, da falsidade das graves acusações que fazia, caracteriza-se como conduta de qual crime? Galera, muito bem. A conduta do Marcos,
ela vai se caracterizar como calúnia. Eu trouxe essa questão para tentar mostrar para vocês um detalhe que pode fazer você, na hora da prova, se uma questão desse tipo vier, saber diferenciar, porque muita gente acaba confundindo difamação, calúnia e injúria. São crimes contra a honra. Mas que pode te ajudar a diferenciar ali na hora e acertar a questão, beleza? Já volto aqui para a questão para a gente resolver, mas olha, vamos lá. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então veja, vou voltar lá para a questão. Que ele disse que o atual parceiro de Ana estuprara seu filho, apresentando fotos e fotografias em que a criança apresentava vermelhidão nas coxas, embora soubesse que se tratava de reação alérgica. Veja, o ponto é que o Marcos ele está acusando o marido atual da Ana de praticar estupro contra seu filho. Estupro é crime? É crime. Bom, quando uma pessoa imputa um fato criminoso a alguém, sabendo que isso é mentira, né? Ele sabia da falsidade das graves acusações. Quando uma pessoa imputa um fato criminoso a alguém, sabendo que aquele fato é inverídico, é falso, ela vai estar cometendo justamente o crime de calúnia. Olha aqui, ó. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Por isso, o Marcos comete o crime de calúnia. Ele está dizendo que o marido da Ana estuprava o próprio filho, o filho dele. E ele sabe que isso é mentira. Ele está imputando um crime falso a alguém, um crime que ele sabe que não é verdade. Por isso, é um crime de calúnia. Mas, falou-se, lembre-se, falou de crime, imputação de crime que não é verdade, é calúnia. Mas qual que é a diferença, Douglas, entre a calúnia, difamação e a injúria? Eu tentei separar aqui para vocês perceberem. Galera, calúnia e difamação, sequência, calúnia 138, difamação 139. Para você não se confundir. Calúnia e difamação tem que haver a imputação de um fato. Olha aqui de verdinho, fato. Na calúnia e na difamação, há a imputação de um fato. Pronto. Se a questão disser que não foi imputado nenhum tipo de fato, você já pode eliminar calúnia e difamação. Só pode ser injúria. Injúria não imputa nenhum tipo de fato. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Não há imputação de nenhum tipo de fato na injúria. Então falou que fulano imputou fato, já fique atento. Não pode ser injúria, ou vai ser calúnia, ou vai ser difamação, porque só a calúnia e a difamação vão dizer que foi imputado um fato. Veja, fato, tá aqui, ó, fato. Mas como que eu diferencio? Simples, a calúnia, ele vai imputar um fato definido como crime, um fato criminoso. Então, se ele imputou um fato definido como crime que não é verdade, calúnia. Se ele imputou um fato ofensivo à reputação, difamação. Se ele não imputou fato nenhum, mas ele ofendeu a dignidade ou o decoro de alguém, injúria. Não sei se eu consegui ser claro para vocês. A questão é justamente isso. Imputou fato. Fato, deixa eu parar para pensar, não pode ser injúria. A injúria não imputa fato. Beleza, agora sobrou calúnia e difamação. A calúnia, ele vai imputar um fato criminoso. Vai dizer que a pessoa cometeu algum crime. Ele imputou algo ofensivo à reputação. Bom, então é difamação. Só podia ser calúnia ou difamação. Se ele imputou fato ofensivo à reputação, se não foi um fato criminoso, tem que ser difamação. Foi um fato criminoso? Bom, então tem que ser calúnia. Ele não imputou fato nenhum, ele simplesmente ofendeu a dignidade ou ao decoro de alguém. Não imputou fato nenhum, então tem que ser injúria. Beleza? Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, mas esse é justamente o ponto para você não perder a questão, tá? Por exemplo, na hora que você visse aqui que ele imputou um fato criminoso, né, embora sabendo que era mentira, você já sabia. Bom, é fato, poderia ser difamação, mas é um fato criminoso, não pode ser difamação. Injúria não imputa fato, não tem como ser injúria. Importunação ofensiva ao pudor, não existe mais esse crime, tá? E constrangimento ilegal, a gente já viu que é constranger alguém a fazer o que a lei não proíbe ou o que a lei não manda, né? Então, não tinha como ser. Veja que só nessa dica, mesmo se a gente não tivesse eliminado o constrangimento ilegal e a importunação ofensiva, nós teríamos aqui três alternativas, se você não soubesse a resposta. Aí você ia ver, ele imputou um fato definido como crime, né? Ele disse que ele imputou um fato definido como crime. Bom, se imputou fato, não pode ser injúria.
Não pode ser injúria. Pode ser difamação ou calúnia. Mas ele falou que o fato é criminoso. Ele está mentindo, ele está imputando um falso crime. Então não pode ser difamação. Sobrou quem? Sobrou a calúnia. Gabarito letra B. Beleza, galera? Estou tentando trazer bem devagarzinho a resolução das questões para ver se vocês conseguem aí entender o que eu estou dizendo. Beleza? Fato, fato, tá aqui, ó. Fato, fato. Define como crime, ofensiva à reputação. É isso aí, galera. Questão de número 13. Nossa penúltima questão. Essa questão ficou muito grande a redação. Eu vou ler a redação e depois eu aproximo lá na hora das alternativas. Beleza? Questão de número 13, galera. Josué, desempregado e ávido por arrumar um trabalho para garantir-lhe uma renda digna, encontrou anunciada para venda uma bicicleta elétrica em excelente estado de conservação e com grande desproporção entre o valor de mercado e o preço pedido pelo vendedor. Josué vislumbrou, assim, oportunidade ímpar de trabalhar como entregador. Para comprar a referida bicicleta elétrica, Josué pediu emprestado à sua mãe o valor dobrado pelo vendedor. Josué adquiriu então o bem. No dia seguinte à aquisição, Josué, confiante em arrumar um trabalho, dirigiu-se a um grande shopping com diversos restaurantes para poder trabalhar entregando refeições compradas por aplicativos. Todavia, ao chegar ao referido shopping, foi abordado por 2 policiais militares que haviam sido chamados por um homem que alegou ter sido vítima de roubo na manhã anterior, quando então lhe foi subtraída justamente a bicicleta elétrica que estava na posse de Josué, o que restou comprovado. Desarte, todos foram encaminhados à delegacia de polícia e apresentados à autoridade policial. Com base no enunciado, é correto afirmar, no que tange a conduta de Josué, que a. Ele responderá por crime de apropriação indébita. B. Ele responderá por crime de roubo impróprio. C. Ele não responderá por crime algum, pois desconhecia a origem ilícita da bicicleta adquirida. D. Ele responderá pelo crime de receptação culposa. E E. Ele responderá pelo crime de estelionato. Com base no enunciado, é correto afirmar, no que tange a conduta de Josué, que ele vai responder por crime de apropriação, roubo impróprio. Ele não responde por crime nenhum, já que ele desconhecia a origem. Responde pelo crime de receptação culposa, ou ele responde pelo crime de estelionato. Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá. Vou trazer aqui então um gabarito para vocês. E aí a gente vai olhar a redação da questão de novo e eu vou mostrar para vocês, tá? O José, ele vai responder pelo crime de receptação culposa, galera. Receptação culposa, isso mesmo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a receptação. Artigo 180 do Código Penal. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Primeiro ponto. Deixa eu tentar colocar de outra cor. Coisa que sabe ser produto de crime. Ou influenciar para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então, beleza. Se você adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influenciar para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, crime de receptação. Beleza? Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas. Então veja que aqui no caso, se você adquire ou recebe essa coisa, mesmo sem saber que ele é produto de crime, né? E você também não influencia para que um terceiro de boa fé receba, mas você adquire ou recebe essa coisa, e pela natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem está oferecendo, você deve presumir obtida por meio criminoso, você vai responder pelo crime de receptação na forma culposa, né? Veja que a detenção, aqui é detenção, não é nem reclusão. A pena é menor, é a chamada receptação culposa. Já vou mostrar para vocês aqui embaixo as formas de receptação. Vamos voltar para a questão. Ó, o José, certo? Ele viu uma bicicleta para venda e olha, e com
grande desproporção entre o valor do mercado e o preço pedido pelo vendedor. A bicicleta, suponhamos, na loja ela vale 2.500 e o cara está pedindo R$ 500. Esse é um dos pontos. Eu não sei o valor da bicicleta, mas a questão está dizendo é que há uma desproporção grande entre o valor da bicicleta, o preço que está no mercado, e o preço pedido pelo vendedor. E aí José, ele comprou a bicicleta. Ele comprou a bicicleta para poder trabalhar de maneira honesta. Só que ao comprar a bicicleta e ir ao shopping procurar um emprego, ele foi preso pela polícia, porque essa bicicleta ela tinha sido dada como uma bicicleta que havia sido roubada na manhã anterior e estava na posse de Josué. E aí ele foi preso pela Polícia Civil e encaminhado à delegacia. No caso, ele vai responder, por mais que ele não soubesse que era um crime de um produto roubado, pela desproporção entre o valor e a coisa, que é o parágrafo 3º vai dizer, ele vai responder pelo crime de receptação culposa. Entendeu? Porque nos termos da lei, ele, embora não soubesse que era um produto de crime, estava desproporcional o valor. E mesmo aqui, o parágrafo 3º diz, não é só o caso de estar desproporcional o preço da coisa, né? O valor e o preço. A pessoa quer R$ 500 não é uma coisa que vale 5.000. Mas se pela condição de quem está oferecendo, você puder presumir que essa pessoa seja criminosa. Sei lá, você está parado na esquina, vê um cara, você sabe, Zé Droguinha, né? Todo doido, olhando para um lado, olhando pro outro. Irmão, comprei esse celular aqui, mas eu tô precisando de um dinheiro aqui pra poder comprar umas coisas pra dentro da minha casa. Me dá R$ 200 nesse celular aí, cara. Oxe, se você vai olhar assim, o celular, realmente, o valor dele é 300. Não tá desproporcional o valor entre a coisa. É um celular antigo. O valor tá certo, mas você olha assim a condição do cara, você fala, meu, esse cara não é dono desse celular aqui não. Tá entendendo? Então, nesse caso, se você adquirir, mesmo não sendo desproporcional o valor entre a coisa e o preço, você comete o crime de receptação culposa. Beleza? Galera, formas de receptação. Trouxe essa questão só para mostrar aqui. Formas de receptação. Receptação própria. Eu sei que é produto de crime, eu compro. Receptação imprópria. Tá? Eu sei que é produto de crime, mas eu não compro e influencio uma pessoa de boa fé a comprar, adquirir ou ocultar aquilo ali para mim. Imprópria. Receptação culposa. Eu deveria presumir pelo valor, pela circunstância, pela condição do agente, que aquilo fosse produto de roubo. E receptação qualificada. No exercício de atividade comercial, ainda que clandestina. Por exemplo, eu tenho uma banquinha de camelô perto da estação aqui de Guaianazes. E aí, eu estou em atividade comercial, é clandestina, mas eu estou em atividade comercial, eu vendo ali celulares. E várias vezes tem pessoas que vêm me oferecer celular. E tem um rapaz especificamente que ele sempre traz o celular para mim num valor bem mais baixo do que eu geralmente compro. E eu começo a comprar a mercadoria desse cara em exercício de atividade comercial, sabendo que é produto de roubo. Ele fala, ó, eu consegui esse aqui hoje, cara, roubei esse aqui. Eu sei que na loja ele vale 2.000, passo para você por 1.000. Ó, eu roubei esse aqui essa semana, eu estou em atividade comercial. Então seria um crime na forma qualificada, um crime de receptação na forma qualificada. Beleza, galera? Questão de número 14, eu acho que essa é a nossa última questão, já estamos aqui caminhando para o final. Questão de número 14. Túlio, passando-se por funcionário público da prefeitura, solicitou propina a lojistas em troca de não os autuar por supostas infrações em seus estabelecimentos comerciais. Nessa situação hipotética, Túlio terá praticado o crime de alternativa A, estelionato, alternativa B, corrupção passiva, ativa, alternativa C, excesso de exação, alternativa D, crime de concussão e alternativa E, corrupção passiva. Túlio terá praticado, no caso de se passar por funcionário público da prefeitura e solicitar propina a lojistas, em troca de não os autuar por supostas infrações em seus estabelecimentos, o crime de A, B, C, D ou E, galera. Vamos lá, galera, muito bem. Nós estamos aqui diante de um caso do crime de estelionato, tá? Aqui, galera, já dava para matar que não fosse a letra D, concussão, porque nós não temos ali o verbo exigir. Não era a letra C, excesso de exação, porque o excesso de exação é chamado de concussão social. É a exigência, o mesmo verbo, tá? Exigir contribuição social que é indevida ou quando devida empregando meio vexatório, mas o verbo lá também
um dos verbos principais é o verbo exigir, chama de concussão social. Galera, não poderia ser corrupção ativa, porque o Túlio solicitou. Se ele fosse funcionário público da administração pública, realmente, ele poderia cometer o crime de corrupção passiva ao solicitar, mas a corrupção ativa é o particular que oferece. Aí nós ficaríamos com corrupção passiva e estelionato. Vamos lá, o Túlio ele vai se passar por funcionário da prefeitura. Ele não é funcionário da prefeitura, ele não tem um vínculo com a administração pública, ele não é funcionário público para efeitos legais, ele é um particular mentindo ser funcionário público e tentando ganhar algum tipo de benefício, ao ganhar algum tipo de vantagem indevida em cima dessas pessoas, dizendo que se eles pagassem ele não os autuaria. Uma vez que o Túlio ele não é funcionário público para os efeitos legais, ele não pode cometer corrupção passiva, galera. Ele não é funcionário público. E aí sobra para nós realmente o crime de estelionato. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O crime de estelionato tá bem aqui, ó. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então vejam, galera, que ele vai cometer o crime, né, de obter uma vantagem ilícita. Ele vai manter essas pessoas em erro mediante artifício, ardil ou qualquer... Perdão, galera, eu já estava pensando que tinha acabado. Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ele vai fazer isso, mas ele não é funcionário público, tá? Ele é um particular. E na situação de particular, ele vai cometer então o crime de estelionato. Se ele fosse um funcionário público de fato, né, se ele não estivesse mentindo sobre sua situação, aí sim nós estaríamos diante de um crime de corrupção passiva ao solicitar propina dos lojistas. Beleza, galera? Então o crime aí praticado pelo Túlio é um crime de estelionato. Lembrando também que nós tivemos a inserção do chamado estelionato eletrônico, né? Também é uma denominação doutrinária. Ele seria uma espécie de estelionato qualificado, tá? Quando esse estelionato ele é cometido com informações que são fornecidas pela vítima ou pelo terceiro, induzido a erro, por meio de rede social, contato telefônico, correio eletrônico ou fato análogo, né? Por exemplo, aquele e-mail falso que a pessoa manda, se passando por alguém que ela não é, e aí o particular, a pessoa cai no erro lá. Então seria uma espécie de estelionato qualificado, tá? Chamado pela doutrina de... Esse é um crime novo também, tá, galera? Relativamente novo. Chamado estelionato eletrônico, ou uma qualificadora do estelionato, desde que ele seja cometido com informações fornecidas pela vítima ou pelo terceiro, sabe? Quando as pessoas acabam caindo no golpe. Isso não é muito comum no Brasil, não, na Alemanha, na Austrália, na Argentina, assim, mas no Brasil isso não acontece muito, não. Beleza? Então, rede social, sabe aqueles golpes de WhatsApp? A pessoa se passa, fulano, fui sequestrado, me levaram, tá, eu tô precisando de R$1.000 para poder sair, isso aí. Beleza, galera? Então, quando se cair uma questão dessa na prova, você já não tem mais como errar. Galera, eu pensei que era a última questão. Nós temos aqui a questão de número 15, tá? Eu vou resolver ela e aí a gente realmente agora vai encerrar, beleza? Questão de número 15. Com relação ao crime de furto qualificado cometido mediante fraude ou por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo previsto no Código Penal, é correto afirmar que a. Considerada a relevância do resultado gravoso, é prevista causa de adiamento de pena se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável. B. A circunstância do servidor ser mantido fora do território nacional é considerada uma qualificadora. C. O crime é apenado com detenção. D. É vedada a aplicação de qualquer causa de aumento de pena. E E. A circunstância de o crime ser praticado contra idoso ou vulnerável é qualificadora do crime. Nós estamos querendo saber aqui da hipótese do chamado furto qualificado cometido mediante fraude, tá? O chamado pela doutrina de furto cibernético. Eu fiz menção a ele numa das questões que a gente resolveu, mas a questão quer saber, em relação a esse crime, qual alternativa está correta. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D
ou alternativa E. Galera, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre esse crime. Falei que é um caso de furto qualificado, que é o chamado furto qualificado cibernético. Ele traz algumas hipóteses de aumento da qualificadora. A gente viu aqui de 1/3 a 2/3 se ele for praticado mediante fora do território nacional, de 1/3 ao dobro se ele for praticado mediante contra idoso, né, ou vulnerável. Mas o que acontece? Esse furto ele vai ser cometido mediante dispositivo conectado ou não à rede, com ou sem violação a mecanismo de segurança, ou também com ou sem a utilização de programa malicioso. Então é desnecessário o prejuízo econômico, não interessa se a pessoa vai sofrer algum tipo de prejuízo ou não, tá? É desnecessária a violação ao mecanismo de segurança. E, desculpa aí, tocou aqui. No caso dessas hipóteses aqui, nós temos então o gabarito dessa questão, que é o crime praticado. Esse crime praticado, perdão, eu acabei enrolando aqui, o pessoal tocou aqui a campainha, gabarito letra A, tá? Aqui, deixa eu botar. Considera-se a relevância do resultado gravoso e é prevista a causa de aumento de pena se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, galera. Isso mesmo, tá? A circunstância do servidor ser mantido fora não é qualificadora, tá? É uma espécie de aumento e vai aumentar de 1 a 2/3. Eu já vou mostrar para vocês, tá? O crime não é apenado com detenção. Eu vou mostrar a pena para vocês também. Não é vedado nenhum tipo de aumento. Na verdade, há duas previsões de aumento no furto, né? No furto qualificado, nessa qualificadora. E se for praticado contra idoso, é aumentado de 1/3 até o dobro, tá? Não é qualificadora. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, tá? Então, veja, não é detenção, é reclusão. Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, tá? Com ou sem violação a mecanismo de segurança ou utilização de programa, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º. A pena prevista considera a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se é praticado, e praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, e aumenta-se de 1/3 ao dobro se é praticado contra o idoso vulnerável. Vamos voltar na questão. Justamente gabarito letra A, tá? É considerada a relevância do resultado gravoso e é prevista a causa de aumento de pena. Veja, não tem como o servidor ser mantido fora do território nacional ser uma qualificadora, porque esse aqui o furto qualificado mediante fraude já é uma qualificadora. Não existe crime duplamente qualificado. Então não tem como ser uma qualificadora da qualificadora, né? Poderia ser um aumento, e de fato é um aumento. Aqui o crime, se ele for praticado nesses termos aqui, deixa eu colocar um comentário, mediante o servidor fora, ele vai ser então aumentado de 1/3 até 2/3, galera. Deixa eu dar um espaço aqui. De 1/3 até 2/3. E o outro aumento, que é a questão número E apresenta, a alternativa é número E, é a alternativa letra E, galera, de 1/3 até o dobro, se for praticado contra idoso ou vulnerável, tá? Então, mais uma vez aqui, se o crime já é qualificado, não tinha como ser uma qualificadora da qualificadora, tá? É um caso de aumento, não existe crime duplamente qualificado. Se for um crime com duas qualificadoras, uma vai ser usada como qualificadora e a outra vai servir, dependendo da situação, como uma questão, um agravante genérica lá na dosimetria da pena, tá? Mas quando uma reportagem fala, o crime foi triplamente qualificado, né? Não existe isso, beleza? Pode ser que ele tenha duas qualificadoras, e aí, sendo duas qualificadoras, uma vai servir como agravante e a outra vai qualificar o crime, beleza? Não é com detenção, é reclusão, e não tem essa de ser vedada aí qualquer aumento de pena, beleza? Que eu trouxe esse crime, galera, do furto, porque é um crime novo, né? Relativamente novo, é um crime de 2021. Então é uma espécie de furto qualificado. Beleza, galera? 1h30. Eu espero ter ajudado vocês aí na preparação. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Deus abençoe. Bons estudos a todos. Eu espero que algumas dessas questões que eu trouxe aqui nesse vídeo apareçam na sua prova e que você lembre de mim. Se passar, manda mensagem, fala, cara, aquela questão que você trouxe pra gente, realmente ela caiu na prova. Eu tô torcendo muito por todos vocês. Eu espero que
vocês estejam estudando firmes. Mais uma vez eu reitero, o seu maior inimigo, o seu maior adversário, né? A pessoa que realmente está competindo com você é você mesmo e a sua prova, tá? Nós somos os nossos maiores competidores. Depende só de você mesmo e de você fazer uma boa prova, tá? Não fique considerando o número de candidatos, beleza? Então, galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. Eu vou tentar trazer, antes da aplicação da prova, uma aula sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E também já estou preparando o último simulado, tá? O simulado final para preparar vocês aí para a prova, né? Estou terminando de formular esse simulado. Vai ser um simulado bem bacana para a gente chegar lá voando baixo e fazer uma boa prova, beleza? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus mais uma vez. Até a próxima, tá bom? Fiquem na paz. Bons estudos a todos. Adeus. Que cobriu o céu de forma enfática, estratégia, uma sincronia quase estática. As dores e a força eram mostrado na prática, um exército contornando a